Agradeço a vocês pelo interesse e pela presença. Gostaria de dar as boas-vindas a todos os participantes nesse webinar para pesquisadores e instituições brasileiras sobre a principal chamada da Comissão Europeia para a mobilidade pós-doutoral. A chamada das ações Marie Sklodowska-Curie para bolsas individuais é lançada pela Comissão Europeia no âmbito do seu programa de fomento da pesquisa e inovação, o Horizonte 2020. Seleciona pesquisadores individuais de todas as nacionalidades, inclusive brasileiros, e em todas as áreas do conhecimento, para desenvolver projetos de pesquisa e inovação e formação na Europa durante 2 anos. Possibilita ainda a vinda para o Brasil de pesquisadores hoje sediados na Europa para estadias no Brasil, então, de até 2 anos, integralmente financiadas pela Comissão Europeia. A chamada é aberta até o 9 de setembro de 2020. Esse webinar tem o objetivo de fornecer informações iniciais e ter a duração de 1 hora. Vocês vão ter acesso a todas as apresentações e também a gravação desse webinar e usá-los como referência. Esse webinar é organizado por Euraxis Brasil, com o projeto europeu Enrich Brasil e o Conselho das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, o CONFAP. Vamos proceder da seguinte maneira. Para começar, Elisa Nátola, que é ponto focal no Brasil das ações Marie Sklodowska-Curie, do CONFAP, vai apresentar os detalhes da chamada IF, Individual Fellowship. Depois, esperamos conectar com a Juliana Strop, que é pesquisadora brasileira, que é titular de uma dessas bolsas individuais da Marie Sklodowska-Curie, e que realiza o seu projeto de pesquisa no Museu Nacional de Ciências Naturais da Espanha. Dando prosseguimento, eu apresentarei, meu nome então Charlotte Gravitz, apresentarei Euraxis, que é uma iniciativa da Comissão Europeia que eu represento no Brasil e na América Latina, e que ajuda pesquisadores nos seus projetos de mobilidade, inclusive no caso dessas bolsas Marie Sklodowska-Curie. E vou mostrar como podemos ajudá-los nessas suas candidaturas. Para terminar, teremos um momento para responder às suas perguntas, então pediremos para vocês esperarem o fim do webinar para digitarem suas perguntas apenas por escrito na parte perguntas do GoToWebinar. Vocês devem encontrar perguntas embaixo à direita do módulo do aplicativo. Então, obrigado por esperar o final das apresentações para fazer suas perguntas, e sem demorar mais, eu dou a palavra para Elisa Nátola para apresentar essa chamada para bolsas individuais. Bom dia, sou Elisa Nátola, obrigada, Charlotte, pela apresentação. Sou assessora de cooperação internacional do CONFAP, do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa aqui no Brasil. E o CONFAP apoia a divulgação de chamadas europeias e também apoia a participação em projetos junto com a União Europeia de Pesquisa e Inovação no contexto do Programa Horizonte 2020. Hoje vamos apresentar uma chamada que foi lançada recentemente, há poucos dias, que é a chamada Individual Fellowship, ou seja, bolsas individuais do programa Marie Sklodowska-Curie. Só um segundinho aqui. Não consigo tirar. Ok. O programa Marie Sklodowska-Curie é um programa de fomento à mobilidade que se enquadra dentro do programa Horizonte 2020, que é o maior programa de apoio a fomento para pesquisa e inovação da Comissão Europeia. O programa começou já há alguns anos, essa fase durou 7 anos, esse é o último ano, 2014 e 2020, e implementou ao longo desses anos chamadas anuais de bolsas individuais. Futuramente, a gente imagina que isso vai continuar no próximo programa europeu, Horizonte Europa, com as características
mais ou menos, que vão se mantendo ao longo dos anos para apoiar a formação em excelência de pesquisadores do mundo inteiro, não é só pesquisadores europeus. A cooperação é com a União Europeia, mas é aberto para o mundo, para pesquisadores e entidades e instituições de pesquisa brasileiras também. Então, o programa Individual Fellowship tem características similares a todas as outras ações dentro do Marie Skłodowska-Curie, que é para apoiar a formação em excelência. Então, a excelência é o critério principal que vai premiado nos projetos apoiados, de pesquisa e inovação. Então, pesquisa junto com a inovação e proporcionar oportunidades de desenvolvimento de carreira, troca de conhecimentos por meio da mobilidade. Então, são projetos de pesquisa que se implementam através da mobilidade acadêmica. As características gerais do programa, que inclui também o Individual Fellowships, é que é aberto a todas as áreas do conhecimento, como Charlotte antecipou. Então, é uma abordagem que parte do pesquisador propor o seu próprio projeto de pesquisa e pode ser em qualquer domínio científico, não há divisão de orçamento por área de pesquisa, é tudo aberto, e os pesquisadores são livres de propor suas ideias através do projeto. Então, a abordagem é bottom-up. E vai da pesquisa básica até aplicada, também envolvendo aspectos de inovação. E pode também incluir, justamente para poder atingir também a área de inovação, o setor não acadêmico. O setor não acadêmico significa tudo que não são entidades de pesquisa, universidade. Então, pode ter intercâmbios junto com a indústria, com pequenas e médias empresas, outras entidades não acadêmicas. E tudo se faz por meio da mobilidade e na sua dimensão internacional, então, se deslocando entre um país e outro. As características principais da própria chamada Individual Fellowship é que diferentemente de outros projetos que a Comissão Europeia apoia, é monobeneficiário, ou seja, não é um projeto de rede que envolve vários países, várias entidades, vários pesquisadores, mas é um pesquisador junto com uma instituição anfitriã e um supervisor que vai receber o pesquisador na instituição de pesquisa. A elegibilidade para poder participar é para pesquisadores experientes, já avançados na sua própria carreira. Então, já que já tem um doutorado, então, para fazer um pós-doutorado na Europa, ou um número de anos que podem ser considerados equivalentes a ter um doutorado, mais de 4 anos ativo em pesquisa. E essa parte elemento-chave também é a interdisciplinaridade da pesquisa, ou seja, que projetos que têm vários aspectos disciplinares envolvidos são muito bem vistos. Então, eu já falei que precisa ter um pós-doc ou título equivalente e não tem limitação de idade. Então, não tem limite de idade. E as bolsas são bem abrangentes. Vou mostrar mais na frente como é composto o orçamento, mas ele dá um salário para o pesquisador e verba para fazer pesquisas e várias atividades durante a mobilidade, que tem que ter uma duração mínima de 1 ano. Envolve, como falei, um pesquisador, uma instituição anfitriã e um supervisor, que tudo tem que ser também contemplado na proposta e descrito. Existem 2 macrocategorias de bolsas individuais, que são as European Fellowships, as bolsas europeias, e as Global Fellowships, que são as bolsas globais. As European Fellowships são para mobilidade dentro da Europa, então dentro dos países da União Europeia ou associados, ou de países terceiros, se chama third countries, direcionados para a Europa. Então, nesse caso, do Brasil para a Europa, é uma European Fellowship. Ela pode ter de 12 a 24 meses de duração. As Global Fellowships têm o mesmo princípio, só que é para que, nesse caso, pesquisadores da União Europeia ou de países associados possam vir para o Brasil. Então, nesse caso, o pesquisador é europeu e a instituição anfitriã pode ser brasileira. E, nesse caso, tem um requisito a mais, ou seja, o return phase, além da duração da bolsa de 12 a 24 meses, o pesquisador europeu depois precisa completar seu projeto, voltando para
para a Europa na sua instituição de origem durante 12 meses. Na hora de fazer a application, vocês vão ver que tem várias tipologias de bolsas que podem ser escolhidas. Além das macrocategorias Global e European, dentro das bolsas europeias, dos European Fellowships, tem vários tipos de painéis, vários tipos de tipologias. Aquelas standard, aquelas para reintegrar a sua instituição depois de um período de pausa da pesquisa. E também tem outro tipo de bolsa que se chama Society and Enterprise Panel, que tem até um orçamento dedicado, ou seja, que a mobilidade não vai para a instituição de pesquisa, mas para a instituição não acadêmica. Então, são projetos que têm mais uma componente de inovação mais marcante. Quais são os países europeus e associados envolvidos nisso? Nessa troca, seja de pesquisadores vindo ou de instituições recebendo, tem que ser de países membros da União Europeia. O Reino Unido não faz mais parte da União Europeia, mas ainda faz parte do programa Horizonte 2020, porque apoiou o programa até o seu final, então ainda pode participar. E os países associados, depois a gente vai disponibilizar as slides, mas pode ver que tem muitas opções de escolha dentro desse programa. As áreas de pesquisa, como falei, é totalmente bottom-up, porém, o projeto vai ter que individuar qual é sua área de pesquisa principal. Então, que seria depois o painel que fará a avaliação da proposta. E tem 8 painéis de avaliação, que vão das ciências humanas, a engenharia, ciências ambientais, matemática, física, então é tudo muito abrangente, mas o projeto, como falei, pode ter uma dimensão multidisciplinar também. Quanto ao orçamento, esse é o orçamento mensal, então o orçamento é muito simples para fazer o desenho do orçamento no âmbito do projeto, vai se multiplicar por custos unitários mensais que incluem várias partes. Uma parte que é o salário, a bolsa em si, o living allowance, mobility allowance, ou seja, um auxílio para mobilidade, auxílio para a família também, porque o programa tem muita atenção também à dimensão da família, além do pesquisador em si, sua família. E também existe uma parte do orçamento que vai ser gerenciado pela instituição do pesquisador, instituição europeia, nesse caso, nas Global Fellowships também passa por a instituição de origem do pesquisador. Então, o pesquisador vai ter disponíveis também verba mensais para pesquisa, para fazer treinamento, para fazer eventos, networking e para a própria gestão do projeto. Então, além da bolsa, também tem um auxílio a mais para poder depois implementar a pesquisa. Vamos já agora dar umas dicas mais específicas sobre a elaboração dos projetos. Eu, posteriormente, vou disponibilizar uma apresentação mais detalhada, dando indicações sobre como preencher cada campo. O projeto não é extenso, mas ele tem que ser muito bem focado na sua descrição para poder atingir uma avaliação positiva e sucedida. Existem duas partes, uma parte mais com informações administrativas, o projeto se chama parte A e parte B. Na parte A, vai ter que preencher todas as informações administrativas gerais da proposta, o orçamento, questões de ética, mas é uma parte mais de preenchimento, assim, de base. Mas a parte mais técnica do projeto fica numa outra parte, que o pesquisador, quando entrar, ou a pesquisadora, quando entrar no portal, pode baixar no Word, preencher e depois fazer o upload. Então, é mais em formato de texto. Esse projeto parte B tem que ter muito cuidado com a distribuição dos conteúdos no espaço que é permitido. Ou seja, o formulário não vai cortar palavras em excesso, mas o avaliador não vai considerar tudo que não cabe na contagem de páginas indicadas. Então, tem que ter atenção, porque isso pode penalizar bastante a avaliação.
Então, a parte mais de conteúdo, que pode ter a máximo 10 páginas de comprimento, é dividida em 3 sessões: excelência, impacto e implementação, que corresponde aos 3 critérios de avaliação. Vou detalhar daqui a pouco. Não existe diferença entre o espaço para cada sessão, mas tem que ter em consideração que a componente de excelência é a principal, que vai ser avaliada com mais peso. E depois que parar essas 10 páginas, tem outra parte em que vai se incluir o CV do pesquisador, a descrição das entidades envolvidas, que pode ser até mais de uma universidade, porque é até possível fazer um deslocamento para outra universidade por um período de 6 meses, então é possível envolver até mais de uma universidade anfitriã, e todas essas informações têm que ser colocadas nessa segunda parte. Sempre no documento que eu vou compartilhar, também nos documentos de orientação, tem dicas sobre o que deve ser incluído, o que não deve ser incluído. Isso também tem um limite de página, mas é mais extenso. Então, o importante é não duplicar as informações, aproveitar muito bem do espaço que tem, que é pouco, para poder dar o máximo de força ao projeto. Então, como eu falei, as partes principais da proposta técnica é dividida ela corresponde aos critérios de avaliação. Então, a critério de avaliação de excelência, ele tem um peso maior dentro da proposta, então, ele vale 50% da avaliação, e nessa parte precisa descrever qual é o próprio projeto de pesquisa e inovação na sua componente de excelência, ou seja, mostrar a inovação do projeto, o que é que se pretende atingir com o projeto, quais são os objetivos, destacando sempre a questão da excelência, da inovatividade. Depois, sempre em outros campos, precisará explicar como é que o treinamento feito e a transferência de conhecimento pode potencializar essa excelência na pesquisa naquelas áreas cobertas pelo projeto, e também mostrar qual a qualidade do supervisor e da equipe que vai acolher o pesquisador na universidade de destino. E mostrar como esse projeto vai ajudar a carreira do pesquisador, vai ajudar a evolução da carreira e potencializá-la, porque esse é o objetivo principal, um dos objetivos principais do programa. A outra parte concerne o impacto do projeto, e isso tem um peso de 30% na avaliação. Nessa parte, vai ser necessário mostrar como os resultados dos projetos serão disseminados e comunicados, que são 2 componentes diferentes, distintas, sempre dentro dos documentos que vão ser disponibilizados, vai explicar qual é a diferença entre uma parte e a outra, mas tem que mostrar como o projeto vai gerar um impacto além do projeto em si, além do que é importante para o pesquisador, para a área de pesquisa e para outros stakeholders e para a sociedade civil também. E, por fim, a sessão de implementação é mais a organização do projeto no seu plano de trabalho e identificando quais são as tarefas a serem cumpridas, quais são as entregas a serem feitas e quando, então, o planejamento do projeto e mostrar como será gerenciado o projeto. Então, aqui também vai muito ser destacado quais são as capacidades das instituições envolvidas, tanto a instituição de origem quanto a anfitriã. E a infraestrutura que o ambiente vai proporcionar. Então, se o pesquisador precisa de utilizar laboratórios, enfim, isso tudo tem que ser explicado aqui, só para mostrar a parte de implementação, como a implementação do projeto pode ocorrer de forma sucedida. Tem muitas informações disponíveis, é preciso realmente ler todas as orientações de diretrizes, tem muito tempo para frente, até setembro, então é importante primeiro ler bem os documentos de base,
Todas as informações são disponíveis dentro do portal da Comissão Europeia, Funding and Tender Opportunities Portal, onde pode encontrar todas as chamadas do H2020 e outros programas da União Europeia, e é só filtrar e colocar Marie Skłodowska-Curie, Horizon 2020, Marie Skłodowska-Curie, Individual Fellowships, ou seguir o link que já vamos disponibilizar depois nas slides. Dentro desse portal tem tudo que é necessário, então a descrição do programa, os documentos necessários, tem ferramenta para encontrar parceiro, buscar oferecer interesse ou buscar instituições que publicarem interesse em receber pesquisadores, e nesse próprio parte pode-se fazer a submissão do projeto. Então, tem que se cadastrar e submeter o projeto diretamente através da mesma área. Importante é criar um account, que se chama, sempre dentro dessa área, é possível criar seu próprio account. Então, o pesquisador vai ter que ter um número de identificação e, assim, deverá identificar os PIC number, o Participant Identification Code, das instituições envolvidas. Existem várias redes de apoio, a Euraccess é uma excelente rede de apoio também, a Charlotte vai detalhar isso mais na frente, mas eu queria destacar que tem um projeto que se chama Next Mobility Plus, que reúne a rede dos pontos de contato nacionais do programa Marie Skłodowska-Curie na Europa e no mundo inteiro. Então, no Brasil também, eu faço parte dessa rede, através do CONFAP, e é importante também saber que pode-se consultar também o NCP, o National Contact Point, do país de destino, que eles podem também ajudar a orientar. Aqui tem várias informações importantes, tem um handbook, que é um livro, uma publicação com dicas, mais orientações. Depois tem o Guide for Applicants, que é a base que a Comissão Europeia oficialmente publica, que é disponível no site anterior que eu mostrei. Aqui também é possível encontrar manifestações de interesse e frequently asked questions e outras webinars e outros materiais de informação. E sempre aqui é possível encontrar, dentro da aba AOI, Expressions of Interest, expressões de interesse ou de pessoas ou de instituições que publicarem. Aqui tem os meus contatos, então, se precisar esclarecer coisas mais específicas, porque o programa tem muitas regrinhas que precisa conferir, e se você tiver dúvidas específicas, podem me contatar e eu posso dar um apoio, uma orientação. E agora, vou passar a palavra, Charlotte, né? Vai passar a palavra para a colega Juliana Strock, que é uma pesquisadora brasileira bolsista, para ela compartilhar a sua experiência concretamente com alguns projetos. Obrigada, Elisa. Muito esclarecedor. Eu peço mais uma vez desculpa, não conseguimos conectar com a Juliana, pelo menos não no GoToWebinar, a sala está cheia e não consegue entrar. Então, infelizmente, agora não vamos ouvir o depoimento dela, mas eu proponho organizar uma outra sessão essa semana ainda. A data vai ser divulgada no Facebook da Euraccess Brasil. Então, Euraccess Brasil com EIS no Facebook. Divulgaremos a data e também o link para todos os participantes de hoje. A Juliana vai mostrar um pouco a sua candidatura e ela tentou uma primeira vez e não recebeu a bolsa. Nisso, ela recebeu um parecer da Comissão Europeia com todos os detalhes sobre a candidatura, onde devia melhorar, e a partir disso, na segunda tentativa, ela conseguiu a bolsa. Então, ela vai mostrar a diferença entre essas duas candidaturas dela e onde que ela melhorou e o que tem que tomar muito cuidado. Isso será na semana, outro webinar que vamos organizar para vocês. Mais uma vez, desculpa para hoje.
Então, dando seguimento, eu gostaria de mostrar para vocês como Euraxis pode ajudá-los nas suas candidaturas para a IEF. Euraxis é uma iniciativa da Comissão Europeia e um pouco o que chamamos de posto Ipiranga da mobilidade de pesquisadores. O objetivo da Euraxis é facilitar a mobilidade de pesquisadores e a cooperação científica entre a Europa e pesquisadores do mundo todo, no nosso caso, brasileiros e pesquisadores latino-americanos e caribenhos. Euraxis fornece informações, inclusive sobre fomento, e também ferramentas para ajudá-los em vários aspectos ligados à mobilidade. Estão vendo na tela uma cópia do portal Euraxis, que vocês podem acessar pelo link euraxis.org, que tem, então, 5 pilares principais. Cada um traz benefícios para vocês. Apenas para citar, o primeiro chama Euraxis Jobs and Funding. É uma base de dados com oferta de trabalho e bolsas para financiar a mobilidade. Vocês vão também encontrar nesse pilar, Euraxis Jobs and Funding, ofertas de acolhimento de instituições europeias, por exemplo, que queiram receber candidatos, submeter junto com um pesquisador individual, uma pesquisadora, uma candidatura para uma bolsa Marie Sklodowska-Curie, bolsas individuais. O segundo eixo de atuação da Euraxis se chama Career Development, para testar as suas habilidades e desenvolver novas para dar seguimento às suas carreiras de pesquisadores. Terceiro eixo chama Euraxis Partnering, para encontrar parceiros, sócios, sejam instituições ou pesquisadores individuais para colaborar com vocês. É uma maneira, como diz, de vocês encontrarem parceiros potenciais, mas também de vocês serem encontrados por europeus que buscam parceiros no Brasil ou na América Latina. O nosso quarto eixo de atuação chama Information and Assistance, são os nossos colegas na Europa que ajudam vocês a prepararem sua viagem, sua estadia no novo país europeu para realizar pesquisa. E, finalmente, Euraxis Worldwide, é o braço internacional que eu represento na América Latina e inclusive no Brasil, e junto com meu colega Daniel, que está nos bastidores desse webinar, estamos à disposição para sanar suas dúvidas, fornecer informação sobre fomentos que existem para a sua mobilidade, facilitar sempre os procedimentos para vocês realizarem uma temporada na Europa. A melhor maneira de vocês saberem o que nós estamos fazendo no Brasil é assinando a nossa lista de difusão e acompanhando o Euraxis nas mídias sociais. Vocês estão vendo aqui os links, vamos compartilhar também no chat, e especifico que é no Facebook da Euraxis Brasil que nós vamos compartilhar a data e o horário do próximo webinar com a Juliana Stroop, a pesquisadora brasileira que conseguiu uma dessas bolsas individuais. Bem, no caso específico da chamada para bolsas individuais da Marie Sklodowska-Curie, que estamos tratando hoje, o que nós, Euraxis, podemos fazer para vocês? Pesquisadores individuais podem usar o portal da Euraxis, que apenas mostrei rapidamente para vocês, para publicar seus currículos. Isso é uma maneira de vocês entrarem no radar de potenciais instituições na Europa, de mostrarem o que vocês fazem e sua disponibilidade. Vocês também podem buscar instituições de acolhimento na Europa, porque, como Elisa explicou, para submeter as suas candidaturas, vocês precisam de uma instituição, seja acadêmica ou não. Algumas das instituições europeias publicam manifestações de interesse em receber bolsistas individuais, MSCA, no portal Euraxis. Então, não hesitem em usar essa ferramenta para encontrar sua instituição de acolhimento. No site específico da Euraxis no Brasil, vocês vão encontrar informação confiável e centralizada, tudo no mesmo lugar. Então, tem uma notícia no nosso site, que vocês podem acessar pelo
link bit.ly/mcaaf2020, vamos compartilhar no chat, onde vocês vão encontrar o link para a chamada, o link para o Guide for Applicants, o link para os webinários de interesse para vocês, entrevistas de pesquisadores brasileiros e latino-americanos que conseguiram, etc. Muitos recursos num lugar só. No nosso site da Euraxis Brasil, vocês vão encontrar ofertas específicas, por exemplo, quando instituições europeias organizam escola de verão para preparar candidaturas, etc. E, por fim, como o nosso objetivo é sempre facilitar a sua vida, vocês vão também encontrar tutoriais. Como encontrar instituições de acolhimento na Europa. Ou também um passo a passo sobre como submeter a sua candidatura, quais são os registros que tem que fazer, os números, onde que tem que se registrar, etc., etc. Não hesitem em consultar esses documentos, vocês vão receber os links para encontrá-los com facilidade no chat daqui a pouco. Como Elisa falou, a Bolsa Individual permite também pesquisadores europeus, ou hoje na Europa, virem para o Brasil, para suas instituições. Encorajamos vocês, instituições brasileiras, a manifestar interesse em receber esses candidatos no portal Euraxis. Vocês cadastram suas instituições e vocês manifestam interesse, mostram o que vocês fazem, em que vocês são bons e quais são os temas que vocês gostariam de receber pesquisadores, visitantes, com esse fomento das bolsas individuais. Tem também um tutorial para ajudá-los a fazer isso passo a passo. Bem, agradeço muito o interesse de vocês em realizar uma estadia de pesquisa de até 2 anos na Europa com uma bolsa individual das ações Marie Skłodowska-Curie. Nós seguimos à disposição de vocês para sanar suas dúvidas, que o seu projeto seja com essa bolsa ou com qualquer outro tipo de fomento. Agora, eu gostaria de novo de agradecer a Elisa pela disponibilidade e pelas informações que ela compartilhou e dar a palavra para vocês fazerem suas perguntas por escrito na parte perguntas do GoToWebinar e, por favor, endereçam suas perguntas, dizem para quem vocês perguntam, para podermos responder com mais facilidade. Boa tarde, pessoal. Então, Charlotte e Elisa, eu vou ler algumas das perguntas que já foram feitas durante as apresentações. As primeiras não tinham sido endereçadas ainda. A primeira agradece pelo webinar e gostaria de saber qual o nível de interdisciplinaridade de projetos competitivos, se precisam ser áreas muito distintas ou não. A pergunta da Juliana Souza. E acho que a Elisa pode começar respondendo e talvez a Charlotte possa comentar também. Então, justamente porque as propostas são bottom-up, a comissão não define exatamente o que é o tamanho da interdisciplinaridade, também não é obrigatório, realmente tem que fazer sentido. Então não tem uma regra para isso, depende da criatividade também de cada proponente, propor envolvendo outras áreas ou não, tem que ser coerente com a proposta de pesquisa. Perfeito. Uma outra pergunta aqui, acho que essa vai mais para Charlotte, que um pesquisador Bolívar Damasceno gostaria que a gente falasse sobre um pouco mais assistência para famílias, então mais sobre os serviços que os service centers lá da Euraxis fazem na Europa. Então, começando a responder, uma vez que vocês encontram uma maneira de viabilizar a sua mobilidade, que vocês já estão com uma bolsa ou com um trabalho na Europa, vocês podem entrar em contato com os nossos colegas da Euraxis na Europa. Eles estão presentes em 42 países e ajudam a organizar a sua mobilidade, fornecendo informação relevante para vocês. Por exemplo, primeira, qual é o visto que eu preciso, mas também qual é o visto para minha família que vai me acompanhar. As situações dependem muito de caso a caso. Eu sou casado ou não, temos uma união estável, temos filhos, meus enteados vão, meus sogros vão.
Então, os nossos colegas na Europa trabalham com essas perguntas no dia a dia e podem ajudar. Mas também saber como faz para alugar um apartamento nesse novo país, que às vezes vocês não falam a língua. Como funciona a escola nesses países. Todas essas perguntas os nossos colegas podem responder. Eles não vão procurar um apartamento para vocês, mas se tem alojamento na universidade, eles vão saber. Se eles sabem o nome do portal onde vocês encontram ofertas para alugar apartamentos. Então, eles facilitam muito a vida, não só dos pesquisadores, mas também das suas famílias, porque sabemos que os pesquisadores não viajam sozinhos e que é importante eles estarem num ambiente acolhedor. E, para isso, eu também deixo a palavra para a Elisa, porque as ações Marie Skłodowska-Curie têm uma política muito interessante no caso dos pesquisadores que viajam com suas famílias. Sim, obrigada, Charlotte. Não, com certeza são aspectos que a Comissão Europeia valoriza e apoia, e por isso também que tem um fomento específico para fazer com que isso seja mais factível. Agora, uma questão que eu queria destacar, que eu não falei durante a apresentação, mas acho importante, para poder ter um planejamento também de vida, tem que saber quais são os prazos até isso acontecer, se dá tudo certo, se o projeto for aprovado. Então, sabemos que, até porque nesse momento viajar não é exatamente a coisa mais fácil. Então, nós sabemos que o prazo é setembro, aí a comissão tem um período que se chama time to grant, ou seja, depois do encerramento de qualquer projeto e qualquer chamada da União Europeia, tem um período até quando a proposta será avaliada, bem avaliada por avaliadores independentes que a Comissão Europeia contrata, e depois a parte da definição dos acordos do grant agreement. Então, o período todo é mais ou menos 5 meses de avaliação e depois mais 3 meses para finalizar a parte de contratos. Então, são 8 meses depois do prazo que encerra o projeto, e também o pesquisador pode ter um tempo de negociação com a sua própria instituição de origem e a instituição anfitriã para poder planejar o início dessa mobilidade, mas isso pode ser a partir, contando os meses, a partir do segundo semestre de 2021, então tempo para poder também se organizar e juntar as informações. Quando os projetos são aprovados, eles não é publicado o que é aprovado, é diretamente contatado o coordenador informando que o projeto foi aprovado, também se não é aprovado ele vai receber de qualquer forma avaliação, que isso pode também ajudar para futuras propostas, e ali tem um tempo aceitável para poder começar a organizar também essas questões pessoais de vida. Obrigado, Elisa. Ainda sobre essa questão da instituição de acolhimento, tem algumas dúvidas sobre essa relação do pesquisador-aplicante com a instituição de acolhimento. Tem um pesquisador que pergunta se o projeto para a instituição de acolhimento tem que estar ofertado pela universidade ou se o pesquisador pode propor um novo projeto para aquela host institution com o orientador que já esteja orientado, que já esteja interessado nesse tema. E também tem uma pergunta sobre o que essa universidade deve fazer, né? Ele fala que, por exemplo, já contactou um professor de uma universidade europeia e ele concordou em receber para a vaga. Isso é suficiente para a instituição ou a instituição tem que se manifestar de outra forma? Como que a instituição de acolhimento tem que se posicionar nessa candidatura? Bom, o projeto, primeiramente, deve ser de interesse do pesquisador, porque o objetivo é a evolução da carreira, potencializar a excelência do pesquisador, mas isso claramente tem que ser feito alinhado com o que é de interesse também da instituição anfitriã. Quem vai gerenciar esse diálogo é o próprio supervisor, que será indicado quem é, e o projeto deve ser construído de forma conjunta, então que tenha também uma contribuição da instituição anfitriã para isso. Então, dentro do projeto, se trata de uma European Fellowship, a instituição anfitriã teria que juntar, contribuir as informações ligadas a seu perfil, às suas capacidades, a seu nível também de excelência, a seus dados administrativos, o PIC number, e essas partes têm que ser contemplada na proposta.
mas não precisa anexar nada mais. No caso contrário, ou seja, nas Global Fellowships, quando a instituição anfitriã não é na Europa, mas é em país terceiro, nesse caso no Brasil, também é preciso de uma carta em que a instituição se compromete, se interessa e manifesta por escrito essa intenção de receber o pesquisador. Para essa carta, uma pergunta que chega várias vezes, não tem um padrão formal definido, mas no material que é disponibilizado de orientação tem umas dicas do que é que tem que ser contemplado, o que tem que incluir. Mas essa aqui é a única formalidade de coisas a serem anexadas só nas Global Fellowships que o programa prevê. Obrigado, Elisa. Tem muitas perguntas aqui, eu vou tentar pegar diversas características de cada pergunta, muitas perguntas em relação ao próprio projeto. Se o pesquisador, por exemplo, poderia ministrar aulas, como é muito comum aqui no Brasil, que pós-doutorandos ministrem aulas nas universidades em que eles estão realizando uma pesquisa, se isso deve constar já na proposta para a IF, e sobre também a interdisciplinaridade da própria proposta. Por exemplo, tem um pesquisador aqui que diz que ele é de Social Sciences and Humanities, mas a proposta dele seria Information Science, com caráter interdisciplinar. Em qual campo ele deve cadastrar o projeto? E também diversas perguntas sobre o prazo, né? Quando é o prazo que a pessoa precisa ter o doutorado? Se a pessoa precisa ter o doutorado antes da proposta, se ela pode estar finalizando o doutorado para aplicar para a IF, e sobre a data precisa em que esse doutorado tem que ter sido obtido. De cada vez que eu já me perdi. Sobre o prazo, ele tem que cumprir o requisito na hora do deadline. Então, se tem já o PhD, ok, já está automaticamente aceito. Mas tem uma outra possibilidade que ele tenha já mais de 4 anos de pesquisa depois que ele é elegível a se candidatar a começar um doutorado. Então, se ele pode se enquadrar nessa definição, o pesquisador é um pesquisador experiente, ele pode se candidatar, mas a elegibilidade de fato só vem checada pelos avaliadores. Então, sim, os National Contact Points também não podem confirmar ou negar nada, tem que essa responsabilidade do pesquisador mostrar isso. Vai ter também uma parte do formulário onde ele explica que ele pode ser considerado equivalente porque já completou esses anos de pesquisa. Quanto à interdisciplinaridade, o que importa não é da área do pesquisador, mas é onde o projeto qual é a disciplina, a área de disciplina mais marcante do projeto. Mas isso não significa que, se for colocado numa painel de avaliação erradamente, é possível que depois ele seja mesmo veiculado, né? Que ele vai ficar inelegível porque não foi o painel mais ideal. A avaliação pode também ser reorganizada lá quando a Comissão Europeia pergunta. E tinha a primeira pergunta que eu esqueci. Pode repetir? Era a pergunta sobre ministrar aulas. Se o pesquisador, por exemplo, pode ministrar aulas, se isso tem que estar incluso no projeto já da candidatura ou não. Sim, pode, aliás, é importante também, até para a instituição anfitriã ter essa contribuição, e isso tem que ser explicado também. O projeto prevê mostrar como a parte de excelência, como as atividades de training, networking, knowledge sharing, knowledge development, vai ser de fato implementado durante esse período de mobilidade de bolsa. Claro que isso depois, durante a implementação do projeto, pode mudar, mas já tem que se indicar isso nas atividades de training que se pretende fazer, ou como receber, ou também ministrar. Perfeito. Vou pegar aqui duas perguntas também que são um pouco semelhantes, que é justamente da relação do pesquisador com a universidade para depois da Individual Fellowship. Alguns pesquisadores perguntando se existe alguma obrigatoriedade de retorno, né, ao Brasil ao final da fellowship, e se ele poderia, por exemplo,
tentar ficar nessa universidade europeia depois de terminar a Individual Fellowship, e também a gente sabe que muitos pesquisadores aqui do Brasil têm um vínculo permanente com a universidade, são contratados, concursados como professores ou pesquisadores de uma instituição. Como é que seria essa relação, se geralmente é possível que o pesquisador retorne ao Brasil, mantendo o seu cargo aqui, indo para lá para ficar esse período de 2 anos e retornando à universidade em questão, ou se ela poderia tentar outras fellowships depois que acabar o período da Individual Fellowship. A regra do programa só prevê a obrigatoriedade de voltar, da return phase, no caso das Global Fellowships, ou seja, para europeus e associados, pesquisadores de países europeus associados ao programa, é necessário essa return phase. No caso oposto, do lado da Europa, ela não obriga a nada. Se quer ficar e pode ficar, e consegue ficar, pode ficar. Mas, em relação a como é do lado brasileiro, o que é que a instituição vai permitir, quanto tempo de afastamento, isso depende claramente da instituição e do contrato, cada caso é um caso. Então, não tem que verificar com a instituição de origem. Perfeito. Muitas perguntas aqui também em relação a qual é o requerimento, o que seria um pesquisador experiente, né? Várias pessoas perguntando o que seria um CV competitivo, se as publicações importam muito, se são projetos que foram orientados por esses pesquisadores, o peso das publicações, e também se o projeto de pesquisa pode estar, se a host institution pode estar fora do setor acadêmico, se pode ser uma ONG ou pode ser uma instituição privada de pesquisa. Então, o que é um excelente currículo, isso de fato não tá escrito. Então, a gente precisa ler entre as linhas, né? Claro que as publicações são importantes, mas o programa ele não dá exigências específicas nesse sentido. Isso realmente depende da excelência da ideia do pesquisador, da sua carreira, e é muito relativo. Não tem umas regras nesse sentido. Tem sempre, a gente vai nos documentos que vamos disponibilizar, que é o handbook, que é feito pelos NCPs, depois de ter visto e analisado, visto tantos projetos, umas dicas, o que é que deve ser potencializado, o que é que deve ser mostrado, mas não tem regra para isso. E que tinha mais uma? Se pode ser em relação às instituições fora do setor acadêmico, por exemplo, ONGs, instituições privadas de pesquisa. Isso é possível que a mobilidade seja direcionada para uma instituição não acadêmica, isso faz parte das opções, e nesse caso, se a instituição de destino é não acadêmica, o pesquisador pode se candidatar dentro do Society and Enterprise Panel, ou seja, que é um painel específico que vai avaliar esse tipo de mobilidade, então não é temático, mas mas isso é possível sim. Perfeito. Aliás, estou encorajado, tanto que tem um orçamento separado para esse tipo de mobilidade. Um exemplo é a Juliana, desculpa, um exemplo é a Juliana que ia apresentar hoje, que é pesquisadora brasileira que tem uma bolsa individual e faz a sua pesquisa no museu. Os museus não são necessariamente ligados às universidades, eles também podem ser entidades privadas e fazem parte do terceiro setor. A gente está acabando nosso tempo aqui, a gente tem um limite aqui de tempo da plataforma. Eu vou passar então a palavra para a Charlotte, depois se a Elisa quiser também, para dar algumas declarações finais e deixar bem claro que a gente vai poder responder aí todas as perguntas por e-mail. Charlotte. Se Elisa tiver mais 10 minutos de disponibilidade, podemos responder mais umas perguntas, porque atrasamos no início devido ao problema técnico, então vamos continuar. Elisa já deu o seu ok, mas de fato as perguntas que não vamos poder responder agora oralmente, vamos responder colocar as respostas no YouTube, onde o vídeo vai ser publicado no YouTube da Euraxis Brasil. Tudo isso vocês vão receber por e-mail depois, tá? Então, dou a palavra para a Elisa.
tiver outras perguntas, Daniel, pode fazer. Sim, então tem ainda diversas perguntas sobre essa relação com a instituição de acolhimento. As pessoas estão perguntando se é melhor você já abordar um professor que vai te acolher, um pesquisador que vai te acolher, ou se essa relação tem que ser com, por exemplo, o Departamento de Relações Internacionais ou o departamento específico da universidade. Eu acho que aqui também não tem regra. A gente pode ser bem sucedido num sentido ou em outro, mas certamente o envolvimento do supervisor vai ser importante pela própria bolsa, no caso de ela seja sucedida. Então, seria importante que ele seja envolvido desde o começo, e ele automaticamente envolverá a instituição. As áreas internacionais podem ser interessantes para poder consultar quais são os departamentos abertos a receber, quais são os interesses principais, mais salientes da universidade. Mas a parte de elaboração depois técnica tem que ter uma contribuição significativa do supervisor. Eu me comprometi a continuar, mas de fato tem um webinar que vai começar com a mesma plataforma, então infelizmente temos que encerrar esse webinar sobre as bolsas individuais da Marie Sklodowska-Curie. Agradeço muito a Elisa, ainda mais pela disponibilidade de continuar respondendo as perguntas. Agradeço a vocês pelo interesse e pela atenção. Avisem seus colegas que não conseguiram se conectar, que esse webinar foi gravado e a gravação vai ser compartilhada nos próximos dias, e também que vamos propor para vocês um outro webinar com o depoimento da Juliana Strop, que é brasileira e que passou pelo processo de seleção e foi bem sucedida e realiza uma pesquisa na Europa com uma bolsa individual. Muito obrigada a todos. Vamos enviar todos esses links por e-mail e seguimos à disposição de vocês. Bom dia. Bom dia, obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Daniel, pela ajuda e Henrique pela plataforma.